a palavra da paz do Senhor, que está em João, no capítulo 4, versículo de número 1, que fala sobre a história de Jesus e uma mulher samaritana. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e fora necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, da herdade de Jacó, dada a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Vai ser, irmã. Veio uma mulher de Samaria, tira água e disse a Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: dá-me de beber, e tu pedirás, e ele te dará água da vida. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, porque é fundo, onde, pois, tem água viva. És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu der se fará nele fonte de água viva, que salta para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me a água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste por verdade. Disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, porque a hora vem e agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais para que o adorem. E Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz sobre a história de Jesus, quando ele passava pela cidade de Samaria. Jesus, ele chega no local aonde era local de divisões, um local de misticismo, um local de conflito religioso, porque os judeus diziam que só em Jerusalém se devia adorar, e os samaritanos diziam que o local da verdadeira adoração era ali, em Samaria. Então, Jesus, ele chega naquele local, trazendo
união no local onde se só via divisão. Jesus, meu querido irmão, ele chega na vida dessa mulher com a salvação e com o plano de libertação. Jesus, ele abre aos poucos aos olhos da mulher samaritana. A mulher não sabia o que estava diante de si, mas ela, de poucos a poucos, Jesus se revelou a ela como Filho e de Deus. E vemos no versículo 39, que ela correu e foi à cidade dos samaritanos e contou tudo o que lhe sucedeu. E os samaritanos creram, e foi grande a salvação daquele lugar. Meu querido irmão, eu não sei o que está fazendo na sua vida, mas Jesus, ele tem um plano a fazer na tua vida. Jesus, meu querido irmão, ele não quer saber dos teus erros, das tuas falhas. Jesus, meu querido irmão, ele tem um plano a fazer na tua vida. Não importa se você matou, roubou ou algo de errado o Senhor fez. Mas Jesus, ele diz sua palavra, que ele é a verdade, que ele é o caminho, que ele é a vida. E aquele que crê nele, meu querido, tem a vida eterna. Porque a palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ela não revela para você, mas o sinal do fim dos tempos está aí. Como nós vemos, meu querido irmão e minha querida irmã, crime, homicídio, o que mais tem é isso acontecendo, meu irmão, por aí. Mas isso já está escrito na palavra de Deus, que seria mãe contra filha, pai contra filho, os filhos contra os pais. E a palavra de Deus diz que isso são sinais do fim dos tempos. E Jesus, ele diz sua palavra no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 7, eis que breve venham, bem-aventurado aqueles que guardam a profecia deste livro. Meu querido irmão, não despreze o que está aqui na palavra de Deus. Muitos desprezam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, meu querido irmão, ela vai julgar cada um de nós segundo as suas obras. Porque Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. A palavra de Deus vai dizer também em Lucas, no capítulo 12, sobre a parábola do rico insensato. Esse rico, meu querido irmão, ele era tão rico que certa vez em sua fazenda ela deu muito fruto, produziu muito, e não cabia a quantidade desses alimentos que foi produzido na fazenda desse senhor. E ele decidiu construir um celeiro maior, mais grande, para caber os seus mantimentos. E certa vez ele diz, no versículo 19 do capítulo 12, e direi à minha alma, alma, tem muitos depósitos em teus bens para muitos anos, descansa, come e bebe. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado, e para que será?